Meu nome é Khan Rostami, tenho 17 anos. Há 3 meses morri atropelado durante os protestos no Irã. Eu não era um garoto religioso. Na real, eu odiava ir à mesquita. Achava um saco ter que rezar 5 vezes por dia. Meus pais, coitados, sempre tão devotos, pareciam viver em outro mundo. Eu via eles ajoelhados no tapete e pensava, pra que tudo isso, se a vida continua uma droga? O governo, os abusos, a corrupção, só piorava. Nada mudava mesmo com orações. Eu achava que Deus tinha esquecido da gente, ou nem existia. Eu era só um adolescente comum, mas com muita raiva guardada. Raiva de Deus, do governo, dos adultos que diziam que tudo ia ficar bem. Raiva de ter nascido num lugar onde sonhar com liberdade era quase um crime. Naquela tarde eu tinha brigado com meu pai. Ele descobriu que eu tinha curtido um post nas redes falando mal dos ayatolás. Disse que eu estava pedindo para ser preso. Eu saí de casa no impulso, sem rumo. Só queria andar, respirar, sumir por um tempo. Foi quando ouvi os gritos. Na avenida principal, essa multidão já tomava conta da rua. Gente levantando cartazes, queimando bandeiras do governo, um mar de vozes gritando por mudança. Eu não sabia se ficava ou se ia embora, mas aí vi ela, a Layla da minha escola. Estava filmando com o celular, com os olhos molhados, mas firme. Um policial avançou nela com um cacetete. Ela caiu, gritou. Eu corri para tentar ajudar, e foi aí que tudo aconteceu. Um blindado avançava pela rua, dispersando a multidão. Eu nem percebi a tempo. Estava agachado tentando levantar Layla. Quando olhei para o lado, só vi os faróis vindo rápido demais. Não deu tempo. Fui arremessado uns 5 metros. Senti as costelas quebrarem. Sangue na boca. Tudo em câmera lenta. Depois, nada. Mas em vez da escuridão eterna que eu imaginava depois da morte, me vi em um lugar estranho. Familiar, mas impossível. Era a casa antiga da minha avó. Aquela que desmoronou anos atrás num terremoto. Só que estava perfeita, igualzinha, com o cheiro de pão fresco no ar, mais viva do que jamais tinha sido. Na cozinha, sentado à mesa, tinha um homem que eu nunca tinha visto. Mas de alguma forma eu sabia quem era. Ele parecia normal, uns 30 anos, roupa simples, barba feita. Mas os olhos dele pareciam conter o universo. Amor, dor, compaixão, tudo junto. Eu comecei a chorar na hora, sem nem saber o porquê. Senta aqui, Khan, ele disse. Era Jesus. Eu sabia, mesmo sendo muçulmano, mesmo sabendo que a gente não acredita que ele é Deus. Mas ali, naquele momento, parecia que ele era meu irmão mais velho. Alguém que me entendia de verdade. Você tá com raiva de mim? Ele disse. Sim, tô. Muita. Nem pensei antes de responder. Onde você estava quando meu amigo levou um tiro nas costas? Onde estava quando prenderam meu tio só por protestar? Quando minha avó morreu no terremoto e ninguém apareceu para ajudar? Ele me olhou com uma dor que parecia maior que o mundo. Eu estava lá, no meio da dor, no silêncio, no luto, eu estava. Isso não ajuda em nada, eu disse. Saber que você estava lá e não fez nada. Eu sei, mas é a verdade. A casa sumiu. Agora a gente estava flutuando acima da terra. Não voando tipo super-herói, mas como se nossos espíritos tivessem saído do corpo. Quero te mostrar uma coisa, mas vai doer. Vi salas de reunião, líderes tomando decisões como se estivessem jogando banco imobiliário, mas acima deles havia criaturas escuras, tipo sombras vivas, sem rosto, só olhos e garras. Eles sussurravam nos ouvidos dos políticos, enchendo suas mentes de orgulho, medo, vingança. Esses são demônios, Jesus disse. Eles são invisíveis para os olhos humanos, mas têm influência real. Vi um deles falando com um líder de um país poderoso. Ele parecia hesitante, mas no fim assinou um papel. O que ele assinou? Perguntei. Autorizou o primeiro ataque nuclear? A visão mudou. Vi cidades conhecidas sendo atingidas. Teherã, Tel Aviv, Nova York. Vi famílias virando pó, crianças desaparecendo em segundos. O chão tremia. O céu ficava vermelho. Eu gritei, pedi para ele parar. Eu não posso, ele disse. Essa é a consequência do livre-arbítrio quando ele é guiado pelo medo, não pelo amor. Mas você é Deus, você pode mudar isso. Eu posso, mas só se for convidado. Só se as pessoas quiserem minha ajuda. Entendi algo ali que nunca tinha pensado. Deus não é um ditador. Ele não força ninguém. Ele espera. Com o coração apertado,
Mas espera, quantas pessoas morrem? Perguntei quase sem voz. Na primeira onda, 14 milhões. Depois, em um ano, mais de 200 milhões. A partir daí, não sobra civilização. Eu chorava como nunca tinha chorado. Mas isso pode mudar? Pode. Se as pessoas acordarem, se orarem juntas, não importa a religião. Vi reuniões de oração, pessoas de diferentes fés chorando juntas. Cristãos, judeus, muçulmanos, todos clamando ao mesmo Deus. Vi os demônios gritando, fugindo, vi a atmosfera mudar. A oração é guerra espiritual, Jesus disse. Cada oração com fé real empurra a escuridão para trás. Mas ninguém acredita nisso hoje em dia. É por isso que estou te mostrando. Porque você não é religioso, porque você entende o desespero deles. Vi mais. Vi como o perdão criava a luz. Como o amor entre diferentes crenças desmontava fortalezas espirituais. Como o jejum sincero movia coisas no mundo invisível. Mas por que eu? Eu sou só um moleque perdido que odiava rezar. É por isso mesmo, porque você é improvável. Porque vão ouvir você, não por ser um santo, mas por ser real. E se ninguém acreditar? Alguns não vão, mas alguns sim, e isso pode ser o suficiente para virar a maré. Quando voltei, meu corpo já estava sendo levado ao hospital. Disseram que fiquei 31 minutos sem batimentos. Era para eu estar morto, ou com o cérebro todo ferrado. Mas acordei bem, com tudo vívido na cabeça. Ninguém acreditava em mim. Meus pais pensaram que era trauma. O imã da mesquita disse que eu precisava de tratamento. Meus amigos riram. Mas comecei a escrever tudo. A documentar as visões, os nomes, as decisões que ainda iam acontecer. E fui vendo as coisas acontecerem exatamente como vi. Falei com cristãos e judeus na internet. Alguns zombaram, outros começaram a orar comigo. Grupos surgiram, pequenos, mas sinceros, sem querer converter ninguém. Só orar por paz. E o mais doido, minha fé muçulmana também mudou. Quando leio o Alcorão agora, vejo Jesus ali, entre as linhas. Quando jejuo, sinto como se estivesse num campo de batalha invisível. 3 semanas atrás, tive outro sonho. O mesmo líder da visão, o que autorizaria o ataque, tomou a decisão real. Acordei gritando, pedi orações, falei com todos que podia. 2 dias depois ele voltou atrás. Disse à imprensa que não sabia por quê, mas algo em seu coração mudou. Foi aí que tive certeza. A oração funciona e que ainda temos chance. Eu ainda sinto raiva, ainda odeio a injustiça, mas agora sei que posso transformar essa raiva em algo útil, em oração, em resistência espiritual. A guerra nuclear não precisa acontecer. O futuro pode mudar, mas só se a gente se unir. Não tô pedindo para você acreditar em mim, só peço uma coisa: ora comigo, não pro seu Deus ou pro meu, mas pro único Deus que nos ama o suficiente para avisar o mundo através de um garoto anônimo de Teherã. O tempo tá acabando, mas ainda não é o fim.